Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. Bom, eu sou Juliana Moraes, sou idealizadora aqui da equipe Qualivets. Já tem bastante gente que me conhece. Então, começamos esse trabalho já há 11 anos. A princípio eu sozinha. Hoje somos uma equipe de 13 pessoas e atendemos São Paulo inteiro. Nosso maior objetivo é ter um olhar diferenciado sobre o caso de cada animal. Menos medicamento, mais qualidade de vida, mais prevenção. E a gente consegue com isso dar um foco bem individual para cada caso. E nessas lives aqui pela manhã eu tenho falado um pouquinho sobre cada método que a gente utiliza dentro das sessões. Então são muitas opções. Cada método é avaliado se ele vai ser legal ou se ele não vai para o teu animal. E a partir daí a gente faz as escolhas para o início de um tratamento, para que a gente tenha resultados mais rápidos e mais satisfatórios, né? Que é o que todo mundo quer. Eu vou colocar aqui embaixo o nome, então, da live. Hoje a gente vai falar sobre eletroacupuntura. E eu quero dividir algumas coisas com vocês sobre isso. Eu acho que foi. Pronto. Gente, então, seguinte, eu já fui na casa de muitos de vocês fazendo eletroacupuntura e vocês vendo lá o bichinho todo agulhadinho com os fios. E aí vamos trazer algumas informações sobre isso para que vocês entendam do que se trata. A eletroacupuntura não é nada facinho de entender, porque a gente está falando muitas vezes de física. Então, até para nós é algo que quando a gente vai para a faculdade de veterinária, né? Eu não gosto de física, não vou ter que estudar isso, e a coisa não é bem assim. Chega lá, a gente se depara com algumas coisas e na especialização também, né? Tanto é que hoje mesmo especializada em acupuntura, em medicina chinesa, eu tenho aí que me deparar com essa parte elétrica, que é um pouquinho mais difícil e complicado. Mas o nosso intuito aqui, que você conheça, que você saiba que é uma possibilidade no tratamento do teu animalzinho, que você saiba identificar, bom dia Maria, que você saiba identificar quando pode ser útil ou não para o caso do teu animalzinho, que você possa pelo menos questionar o médico veterinário. Será que seria legal para ele a gente usar a eletroacupuntura ou não? Então, normalmente, vocês veem esse aparelhinho aqui na casa de vocês. Tem vários, tá, gente? Não tô fazendo propaganda de ninguém. Nós usamos esse aparelho, ele é mais fácil, ele é bastante seguro. E aí, a nossa equipe toda trabalha com NKL. Mas tem de outras marcas muito legais também. E podem ser outros aparelhos, às vezes maiores, às vezes menores. O pessoal acostuma muito a ver a gente usando algum aparelho e depois, se a gente mudar o formato, eles falam, não, porque foi melhor quando você usou do outro formato. E não, isso não tem nada a ver, tá? A gente vai falar um pouquinho do que ele ajuda a gente, do que ele é capaz de fazer. Então, a gente liga ele na... Esse aqui tá com bem pouquinho a bateria, eu liguei aqui, nem dá pra ver o visor. Mas ele vem com diversos fiozinhos. E esses fiozinhos a gente vai conectar no aparelho e dos fios no animal, nas agulhinhas, já mostro melhor para vocês. Primeiro eu quero trazer alguns conceitos, tá? Então, primeiro, vamos falar sobre dor. Então, o que é dor, né? Pra gente ter alguma noção sobre tudo isso, a gente precisa conceituar. Então, o que é? O que é essa dor? Bom, gente, dor não é doença, é a primeira coisa que precisa estar na cabeça de vocês. A dor, ela é uma manifestação... Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. A dor, ela é uma manifestação da doença e não a doença propriamente dita, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente recebe ligações aqui, o meu animalzinho tá com dor. E tá com dor por quê? É a primeira coisa que a gente precisa ir atrás, né? Então, é o motivo, é a raiz desse problema e é isso que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui, tá? Então, essa manifestação, que é a dor, ela pode ser curta ou ela pode ser longa. Ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica, uma dor aí que já vem há algum tempo.
E o que ela demonstra pra gente? Ela demonstra que a gente tem ali uma disfunção no sistema energético. Nós, principalmente, que trabalhamos com a parte energética dos animais, a gente leva muito isso em consideração. Então, se a gente tem ali um desequilíbrio energético, o próximo passo é o aprofundamento dessa doença. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ter picos de dor em quadros, tanto quadros agudos como também quadros crônicos. E aí aquele animalzinho que ele vem bem, ele tá, por exemplo, tratando com a gente, fazendo acupunturas, sessões constantes e de repente ele tem um pico de dor. Ou porque esfriou, ou porque fez um movimento brusco, alguma coisa aconteceu ali que a gente fala agudizou, né? Então deu aquele pico de dor. E qual é a regra? A regra é a gente tentar neutralizar, então a gente trata com o contrário. Normalmente, é comum que a gente chegue na casa das pessoas e fale assim, eu vou sedar, eu vou tonificar. O que a gente quer dizer? Quer dizer, por exemplo, quando eu tenho uma dor aguda, eu encosto a mão, o bichinho grita. Então, o que eu preciso fazer ali? Eu preciso sedar. Quando eu preciso, tem uma dor, a gente fala dor de vazio, eu preciso tonificar. E aí, às vezes, em animais muito velhinhos, eu tenho esse vazio, depende. A gente aqui, terapeutas, nós vamos levar outros diagnósticos também em consideração. Pulso, língua, características específicas de cada animal, que são vocês que contam pra gente no momento da anamnese, que é aquela historinha do prontuário, que a gente escreve tudo, né? Então, é ali que a gente vai fazer os principais diferenciais e levar em conta qual está sendo o processo levado ali em consideração, tá? Bom, o que é a eletricidade? A eletricidade ela é formada por partículas elétricas que compõem os átomos. E os átomos, ali a gente vai ter os elétrons e os prótons. Total física, né? Não tem como fugir disso quando a gente fala de eletroacupuntura. Não tem muito como não falar de prótons, de elétrons, então vou passar por cima assim, tá? Então, sempre que a gente aplica uma força eletromotriz, que é o que a gente chama aqui, os elétrons eles vão se movimentar pelos tecidos, é isso que vai gerar a corrente elétrica, que é medida em amperes. Então, sempre que a gente aplicar essa força, a gente vai ter ali no tecido a movimentação de elétrons, que é o que interessa pra gente com o uso desse aparelho, tá? O que ele vai fazer? Ele vai mover os elétrons do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então, nós, terapeutas ali que estamos no tratamento, a gente consegue fazer esse uso de diversas formas. Então, eu posso pensar no meridiano que eu tô trabalhando, nos pontos doloridos, eu posso pensar, eu levo em conta se é macho ou se é fêmea, então os canais se abrem na direita quando é fêmea e se abrem na esquerda quando é macho, eu posso também fazer essa separação com o uso do elétron, enfim, vai ser considerado pelo terapeuta naquele momento algum ponto para ele usar ali os jacarezinhos onde ele acha que vai ter o melhor resultado, levando em conta então do maior potencial para o menor. E aí os fiozinhos que eu tinha mostrado para vocês, que vem vários por sinal, que é o que vocês veem que a gente coloca, ele vem assim, então essa parte a gente vai conectar no aparelho, e na pontinha dele, a gente vai ver que ele vem com duas marcações. Então, ele tem a partezinha preta e a vermelha, a negativa e a positiva. Então, o fiozinho vermelho, ele é responsável pelo deslocamento de elétrons, tá? Então, isso vai ser levado em consideração na hora que a gente colocar no animalzinho. O que é importante, gente? Várias coisas têm que estar ali na cabeça do terapeuta na hora que ele escolhe usar um aparelho desse. Por quê? A gente tem que levar em consideração a resistência e a condutividade elétrica do tecido. Então, cada parte do nosso corpo tem uma resistência diferente e uma condutividade elétrica diferente também. Então, se o terapeuta não souber disso e simplesmente colocar lá a agulha e colocar os fiozinhos, ele muito provavelmente não vai ter o resultado que ele espera. E aí a gente brinca que às vezes vê umas fotos no Instagram, no Facebook, e os fiozinhos estão lá todos emaranhados, não tem muito uma posição certa. Então,
Tá errado, né? A gente precisa ter uma noção básica ali, inclusive da resistência dos tecidos que estão sendo trabalhados e daquela condutividade elétrica. Por exemplo, pele e subcutâneo, subcutâneo abaixo da pele, né? Não tem condutividade elétrica. Então, esse é um exemplo que eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, que no transcutâneo a gente tem, por exemplo, o trabalho dos fisioterapeutas com o TENS, que é diferente desse aparelho aqui que a gente usa, né? Então, o aparelho de eletroacupuntura, ele vai conseguir, de fato, trabalhar nos meridianos. Então, são aparelhos diferentes, objetivos diferentes e, consequentemente, resultados diferentes, tá? Outra coisa, não tem melhor e pior, tá, gente? Ah, então o seu é melhor que o TENS? Ah, o TENS é melhor que o seu? Não, são objetivos diferentes, com profissionais diferentes. Então, o que vocês vão perceber? Que o profissional, ele vai avaliar, tanto é que aqui a gente faz a avaliação primária, e na nossa própria avaliação a gente tem um dia de fisioterapia, um dia de acupuntura. Por quê? Assim a gente consegue ter 2 olhares de profissionais diferentes ali naquele caso. Depois disso a gente consegue emitir um laudo muito mais palpável para esse tutor, tá? Bom, animais obesos, né? É um problema, porque a gente tem ali uma camada espessa de gordura e aí a condutividade elétrica ela é prejudicada. Então, a gente precisa usar as agulhas maiores, então agulhas maiores e mais longas. E, consequentemente, a gente vai dar choquinhos mais fortes também, para que a gente tenha os resultados desejados. Isso também é bem importante. Em humanos, a gente sempre lembra de nunca fazer o eletro em pessoas que tenham marca-passo. E hoje essa também já é uma realidade dos animaizinhos. A gente tem diversos animais que utilizam marca-passo ou mesmo que utilizam placas, sabe? Placas e pinos. Então a gente tem um pouco de receio de usar, não é a minha primeira escolha, então tem que ficar de olho. Tem placa, tem marca-passo, tem pino, vamos pensar e de repente a melhor escolha seja uma outra técnica. Aí cabe a cada profissional avaliar, tá? Mas fiquem com isso na cabeça. Placa, pino, marca-passo não combina com eletro. E aí a gente tem que ter muito cuidado com materiais metálicos mesmo. Por quê? Porque a gente acaba perdendo o controle do elétron ali naquela condutividade. Então, aquilo que eu expliquei para vocês de movimentar o elétron, a gente acaba se perdendo um pouco nisso se a gente tem materiais metálicos envolvidos, tá? Então, voltando aqui nos nossos fiozinhos, o fio preto, ele vai ser o polo de saída. E o fio vermelho vai ser o polo de entrada. Sempre vem essas marcações, eu já vi uns aparelhinhos que não vêm. E aí é interessante vocês até olharem, né? E o terapeuta ter tido esse cuidado de ir lá e colocar a marcaçãozinha para ele. Ele precisa saber qual é o polo de entrada e qual é o polo de saída. Então, a maior intensidade vai ter maior movimentação de elétrons, logo eu consigo sedar. Então, se eu tô falando de dor, se eu tô falando de um quadro que eu preciso, por exemplo, sedar aquela dor daquele animal, amenizar aquela dor rápida, eu tô falando ali de usar uma intensidade maior. E se eu uso uma intensidade menor, a minha movimentação de elétrons, ela vai ser menor, porém ela vai tonificar o local. Então, se eu tenho uma necessidade ali de tonificar aquele local, eu diminuo a intensidade, ao contrário. Cada tecido, igual eu falei para vocês, oferece uma resistência diferente. A gente tem que estar bastante de olho nisso. Quanto maior a resistência do tecido, maior precisa ser a intensidade. Do contrário, eu não vou ter o resultado esperado, tá? Isso também é bastante importante a gente ter em mente. Frequência, gente, número de ondas por segundo. É isso que a frequência quer dizer. Então, número de ondas por segundo. E isso também vai variar com cada caso. O terapeuta também vai ter que olhar aqui e vai fazer os ajustezinhos. Então, aqui ele consegue... Aqui, inclusive, esse é um aparelho que eu gosto bastante, porque a gente consegue programar. E aí, a gente programa para o animal. Aqui no A eu tenho tais animais, no B eu tenho tais animais. E eu já deixo os protocolos salvos para cada situação. E aí, aqui a gente vai regular nos botões. É um aparelho bem facinho de usar.
eu consigo até atender 2 animais ao mesmo tempo, um de um lado, outro do outro. Enfim, ele nos dá uma segurança. Outra coisa que eu gosto bastante do aparelho, e eu sei que tem tutores que tem um pouco de trauma quando a gente fala em eletro. Tem alguns aparelhos que eles ligam sem perguntar para o terapeuta se as saídas, se elas estão desligadas. Se a gente liga esse aparelho e as saídas elas estão ligadas, o animal toma um puta de um choque, tá? E assim, isso é uma coisa que o terapeuta tem que tomar muito cuidado. Então, no meu primeiro aparelho que eu tive, ele não pergunta. Então, até nos testes que eu faço, às vezes em mim, ou nos testes que a gente fazia para entender se esse fiozinho tá mesmo funcionando, eu colocava lá e se você esquece, você toma um choque considerável. Então, o que é legal de você ver esse tipo de aparelho um pouco não, né? Bem profissional na mão do terapeuta do teu animalzinho. É que esse aparelho, ele vai perguntar aqui, você tem certeza que você deseja ligar esse aparelho? As saídas estão ligadas. E aí você vai falar, tenho certeza. Ok? Ou você vai se tocar, né? E vai falar, não tenho. Então vem aqui, desliga. Aí sim você vai e liga o aparelho e começa novamente, para que o animal, o teu paciente, não tome choque, tá? Isso é super importante. E aí, gente, os fiozinhos também é super importante essa atenção do terapeuta. Por quê? Isso aqui quebra com muita facilidade. Quantas vezes vocês já devem ter visto que o animalzinho tá com os fiozinhos lá e ele sai, por exemplo, ele sai andando ou ele muda de posição. E esses fios, eles se quebram muito facilmente. Então, constantemente, a gente tem que fazer esses testes, não tem jeito. A gente tem que colocar no aparelho e ver se tá dando o choquinho esperado ou não. Do contrário, o terapeuta fica lá, tratando e não tá obtendo o resultado desejado, porque às vezes o fiozinho dele tá quebrado e não tá mais passando a eletricidade que precisa passar. Então, a gente mede em hertz também, né? Essa potência aí. Então, o hertz, se ele vai ser alto, ele ceda. Se ele vai ser baixo, ele tonifica. Já como eu expliquei para vocês, agora falando em hertz, tá? A intensidade, ela vai ser dosada através do aumento gradativo da saída do aparelho. Então, assim, você tá lá com um animalzinho e aí você vem e começa a ver aqui, nivelar a intensidade. Gente, como que você faz? Eu ouço muito essa pergunta quando eu vou na primeira sessão, né? Como que você faz para saber se não tá machucando o animalzinho? Como que você faz para saber se tá forte, se não tá? O animal, ele é muito expressivo. Eu acho que até mais que o humano, né? A gente acaba estando acostumada. Então, eles se expressam muito facilmente. Quando você começa a fazer o ajuste ali no botãozinho, na hora ele te olha. Então, assim, olhou, ok, pra mim, eu sei que deu. Aí eu vou aguardar um tempinho para que eu possa fazer esse ajuste de novo. E ele vai relaxando, nitidamente a gente percebe, o animal vai, relaxa bastante. Depois a gente vai fazer um ajuste, ele vai dar uma olhadinha novamente, a gente pausa o ajuste e assim a gente segue na sessão. Então, dá perfeitamente para saber quando o animal ele tá ou ele não tá incomodado com o tratamento, tá? E isso é muito tranquilo. Tipos de corrente, bom dia. Tipos de corrente. Bom, a gente tem várias correntes, são inúmeros os tipos, né? Mas normalmente a gente fala muito na onda contínua, na onda alternada. Aqui não tem a colinha, tem alguns aparelhos que aqui vem uma colinha de quais são as ondas. Mas aqui, por exemplo, eles vêm no próprio manualzinho do aparelho, tem muitos protocolos já descritos. Então, ali vocês vão ver que temos vários tipos de onda. Como que vai ser utilizada essa onda? Depende do que você está tratando, depende do que o terapeuta vai levar em consideração ali para escolher o tipo de onda.
Então, nós temos, por exemplo, a onda mista é uma onda super queridinha, a onda coringa aí dos terapeutas. Mas a gente vai escolher de acordo com cada caso. Se eu preciso de uma onda contínua ou se eu preciso de uma onda espaçada. E aí a intensidade que eu tô trabalhando dentro de cada onda. A eletroacupuntura, ela tem um efeito vasodilatador. O que é isso, então? Ela vai chegar ali, ela vai dilatar os vasos, consequentemente, ela vai aumentar a quantidade de sangue naquele lugar. A gente aumenta a circulação sanguínea. Então, ali tá pulsando, 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 até que você consegue um aumento ali daquela parte de irrigação mesmo, tá? Então, uma das funções aí da eletro é realmente essa parte de vasodilatação. Ela libera as endorfinas a nível do sistema nervoso central. Então, isso explica muito a potência analgésica que tem no eletro. Então, essas substâncias liberadas pelo sistema nervoso central, elas têm uma potência maior do que a morfina. E isso é muito legal, porque quando a gente chega em algum lugar que o animalzinho tá muito mal, com dor, e a gente começa a colocar ali os jacarezinhos nas agulhas, a gente percebe que o animal vai relaxando. No início ele pode não querer e ficar um pouco mais, mais reativo, mas logo em seguida a gente invariavelmente consegue. E o que é impressionante, o animal deita e relaxa. Então tá tendo ali uma liberação em sistema nervoso central, o que é muito legal porque potencializa demais os efeitos dos analgésicos endógenos, tá? Os que o nosso corpo mesmo produz. As ondas que eu falei que são as queridinhas são as ondas denso-dispersas. E com elas a gente também vai conseguir tonificar, vai sedar e também vai liberar endorfinas. Isso é super importante no nosso tratamento para tirar a dor do animal. E aí, o que tem que levar em consideração na colocação desses fiozinhos dos nossos jacarezinhos? O sentido do meridiano, ele é levado em consideração, porque a gente não vai querer ali que essa passagem de elétrons, que o caminho de elétrons seja feito no contrafluxo do meridiano. Não, o meridiano, ele tem um sentido correto, né? Então, por exemplo, o meridiano do pulmão, que ele começa aqui, ele segue pelo membro torácico. Então, você vai seguir o sentido sempre do meridiano que você está tratando. Pode-se colocar agulhas maiores, o pessoal até se assusta um pouco, às vezes eu uso uma agulhona. Por quê? Porque eu passo para pegar mais pontos e assim eu consigo levar a eletricidade ali pela agulha, eu consigo colocar o jacarezinho e aí eu consigo fazer com que esse elétron caminhe ali pela agulha. Então, eu uso uma agulha maior, passando por um maior número de pontos que eu desejo tratar. A Má perguntou se dá pra sentir os choquinhos. Dá pra sentir os choquinhos. E, Má, não é só no cachorro que dá pra sentir na nossa mão. Várias vezes que a gente fica segurando ali o bichinho e a gente sente o choque. Pra mim, eu coloco várias vezes na minha perna pra testar, igual eu falei pra vocês, esses fiozinhos eles quebram com muita facilidade. Então, tem que testar pra ver se tá funcionando. E, normalmente, quando eu coloco no bichinho, logo em seguida eu vou lá e dou uma passadinha pra ver se eu tô sentindo ali. Então, é muito sutil, claro, mas você sente sim a pulsação. Agora, quando você tá trabalhando, por exemplo, com sedação, e aí a gente trabalha ali com uma intensidade maior, às vezes a gente até vê ali se movimentando ao redor, então é comum também. Tem uma técnica que a gente usa para animaizinhos que não tá andando, e aí a gente coloca os pontos entre os dedinhos, né? E usa mais um pouco e prende todas essas agulhinhas aqui entre os dedinhos com um jacarezinho só. E esse animalzinho ali fica puxando a patinha. Então, você vê que tá mesmo fazendo o estímulo. Eu nunca tive um caso onde o animal tivesse um efeito negativo com o eletro. O que é interessante, assim, às vezes o animal tá agitado e o tutor, ele associa ao eletro. E aí ele fala assim, você tira o eletro porque ele tá ficando agitado. E a gente tira o eletro para o tutor se sentir mais confortável
e o animal ele continua agitado, porque o eletro, ele, pelo contrário, ele não tá agitando, ele tá tranquilizando, porque ele tá liberando ali as endorfinas e tudo mais. Então, todos os casos que eu tive, principalmente em gato, que às vezes o tutor fala, ai não, eu quero que tire porque ele tá ficando agitado. Não, ele tá ficando agitado mesmo, né? E o eletro não tinha nada a ver com isso. Normalmente, o resultado que a gente tem com o eletro é uma tranquilização muito legal do animal e uma diminuição de dor imediata. Se a agulha é a mesma, mas qualquer agulha que você use, você pode colocar o choquinho. Então, peraí que eu devo ter aqui, gente. Gente, não me faça essas perguntas assim, sem eu esperar, que eu não sei nem onde estão as coisas. Ó, eu tenho aqui agulhas de acupuntura. E eu sempre faço testes em mim pra vocês verem como que funciona, né? Mas então eu venho aqui com a agulhinha de acupuntura, aqui o mandril. Então, venho aqui, acho o meu ponto, bati, agulhei, tá? Tô agulhada. Aí, eu venho aqui, peguei o eletro, coloco aqui, pego o meu fio, conecto no eletro. Então, vai ficar lá conectadinho. Conectou. Pego a ponta e vou levar em consideração aquilo que eu falei. Então, os elétrons, a movimentação que eu quero fazer, se eu quero levar elétrons, se eu quero colocar ou se eu quero tirar, lembrando que esse é o de saída, esse é o de entrada, o que eu quero fazer com aquilo, tá? Então, que vou usar um polo positivo só demonstrativo, porque eu não tô tratando nenhum caso específico. E ele vai ficar assim, tá? Dá pra ver? Então, é assim que eu vou colocar. Vocês vão ver que tem gente que coloca bem aqui. E tá tudo bem, tá? Não tem o local certinho. Então, ele tá posicionado e ele vai ficar ali pulsando. Então, é a mesma agulha. Qualquer agulha, vocês podem sim colocar o eletro. Não precisa ter um local, uma agulha específica para fazer a técnica, tá? Bom, voltando aqui então. Então, eu falei um pouquinho da agulha. Essa aqui, por exemplo, que eu fiz em mim, ela é uma agulha bem pequenininha. Mas, você pode usar com eletro, inúmeras, então tudo isso vai ser visto pelo profissional, você pode discutir com ele. Para quem, por exemplo, a Marina que tá me fazendo as perguntas, né? Quando o profissional for você, vai realmente levar várias coisas em consideração. A Má tá falando que tá travando, melhorou um pouquinho. Não sei se voltou. Bom, vamos lá. Então, assim, vão ser levadas diversas coisas em consideração, tá? É importante que vocês avaliem caso a caso, porque é mais uma técnica que pode ser usada para o tratamento de um animalzinho. O que eu posso fazer com a eletro também que eu gosto muito? Gosto muito de fazer estimulação do ponto, propriamente dito. Então, eu vou usar determinado ponto para alguma coisa, tá? Então, por exemplo, quero trabalhar motilidade gástrica. Ok, trabalhando lá o estômago. Então, eu vou lá, coloco o eletro e eu tô trabalhando ali aquele ponto. Isso acontece bastante. Então, é uma forma que eu tenho de fazer com que aquele ponto dê resultados ainda melhores dos que eu já tenho. Então, é a estimulação de ponto-função. Trabalhar tônus muscular. Eu adoro eletro para trabalhar tônus muscular. Porque quando o animalzinho tá precisando de tonificação, o eletro ele dá um resultado fantástico pra gente na musculatura. E aí, claro, a gente usa pontos ali que são referentes à tonificação muscular na acupuntura e vai tonificar ainda com o uso do eletro. Então, os resultados são muito mais rápidos e muito melhores.
Parou de travar, Má? Então, podemos também trabalhar efeitos longos ou efeitos curtos. Então, depende da intensidade da dor. O que se pretende? É isso que sempre vai ser levado em consideração. Então, se você pretende tirar o efeito da dor, né? Tirar a dor do animal naquele momento, você pode usar um protocolo onde você vai ter um período de analgesia menor, mas mais intenso. Quando você está tratando, por exemplo, um animalzinho crônico, você pode tratar, por exemplo, o animal com um protocolo que você vai deixar uma analgesia menor, porque ele tá ali bem, né? Ele tá equilibrado, mas você vai ter um efeito de analgesia maior. E aí é quando a gente fala, não, uma vez por semana tá bom fazer as sessões, porque realmente vocês vão ver que esse efeito analgésico, ele se estende. E aí não é milagre, mas a pessoa logo fala assim, tá dando 6 dias que você veio aqui. Você marca de novo porque ele já tá com dor. Por quê? Porque aquele efeito analgésico trabalhado, ele tá diminuindo. E aí é hora da gente ter que fazer de novo. Então isso é super esperado, tá? Conseguimos fazer isso pelo protocolo de escolha. A gente vai sempre avaliar a intensidade da dor e entender o que a gente precisa ali com aquele protocolo. Depois de 5 minutos que o animalzinho ele tá já com o choquinho ligado, o sistema nervoso ele se acostuma. Então os neurônios eles vão se acostumar com aquele estímulo elétrico. Então eu consigo depois de 5 minutos ir lá e dar uma aumentadinha. Então passou 5 minutos, vai lá e dá uma aumentadinha. É como eu faço, tá? E aí a gente também, é importante que o terapeuta fique de olho, porque tem um momento certo da gente aumentar também. Não é em qualquer momento, mas é no momento certo da onda. Então os nossos aparelhos, eles ficam piscando aqui, né? O que ajuda muito a gente saber o momento que a onda ali, que a onda mudou. E aí chega naquele momento, a gente dá uma aumentadinha. Bom, falei pra vocês ser contraindicado para implantes, então prestem muita atenção, tá? Em coisas metálicas juntos. E a atenção do terapeuta em relação a esse tipo de pergunta também. Então, para não correr o risco ali de causar um problema, né, dentro de um quadro. Ele é diferente do TENS, isso eu já falei para vocês também. Então, o TENS é o aparelho utilizado pelos fisioterapeutas, não tem melhor, não tem pior. Isso vai ser escolhido pelo profissional diante de cada caso, tá? Então, o TENS trabalha na parte transcutânea e o aparelho de eletroacupuntura, ele trabalha nos meridianos propriamente dito. E aí, algumas opções que eu posso utilizar de eletro. Então, eu posso utilizar para ombro, é muito legal, né? Dores no ombro, convulsão, epilepsia. Nossa, mas vou usar, é até estranho, né? Usar estímulo elétrico. Gente, tem que saber o protocolo certinho. E sabendo o protocolo certo, a gente tem um resultado muito, muito, muito bom. Então, pode sim usar em convulsão. As displasias coxofemorais, então, o pessoal aí que já ouviu que seu animalzinho tem displasia coxofemoral, que é o que? Eu até tenho um videozinho aqui muito legal para explicar, eu vou mostrar até para vocês. Mas o que é isso? É quando, por algum motivo, a gente não tem um encaixe perfeito entre fêmur e acetábulo. O acetábulo é aquele osso da bacia e o fêmur é aquele osso da coxa. Então, só para que vocês tenham uma noção, vou abrir aqui para vocês. Normal que o animal tem no deambular. No animal displásico, acontece um arrasamento da cabeça do fêmur, um arrasamento de acetábulo, e essa movimentação ela acaba sendo um pouco mais vantajosa. O colo femoral fica espessado e se cria todo um processo inflamatório na volta da cápsula articular. Os sinais que... Então, gente, essa partezinha eu até gravei de uma palestra, porque eu achei bastante interessante para a gente conseguir explicar para as pessoas o que é a displasia coxofemoral. E usar eletroacupuntura em displasia coxofemoral é fantástico. A gente tem um resultado muito bom. A gente vai conseguir tonificar toda a musculatura ali daquele animal para que ele consiga ter mais tônus para ficar em pé. A
a gente consegue dar maior estabilidade na musculatura que está envolvendo ali, que está periarticular, né, que está em volta da articulação. A gente vai conseguir trabalhar essa musculatura e vai trabalhar dor para que o animal se sinta menos incomodado e mais confortável. E outra coisa, né, gente, aí falando junto de acupuntura e de eletro. Quando a gente fala de doenças, por exemplo, articulares, inflamatórias, a gente não consegue tratar esses animais com anti-inflamatório muito tempo, até pelo que eles acarretam no organismo. Então, os próprios médicos veterinários convencionais, tradicionais, eles mesmos oferecem ali por um período curto anti-inflamatório, 5 ou 7 dias, enfim, em alguns casos até um pouco mais, mas logo em seguida eles mesmos enviam esse paciente para nós, os terapeutas que vão fazer a parte de reabilitação. Porque, por exemplo, um animalzinho que tem aí uma displasia coxofemoral e já tá na terceira idade, né? Um animal de 8, de 10 anos, de 11 anos, enfim. Esse animal, o rim dele já não é mais as mil maravilhas. O fígado dele também não. Então, a gente tem que pensar que as drogas, elas resolvem uma parte do problema, né? Mas elas têm uma metabolização sistêmica. Então, elas vão ser metabolizadas pelo fígado e vão ser excretadas pelo rim. Então, esse processo fisiológico não dá pra gente mudar. Isso vai causar uma sobrecarga desses órgãos. Esse animal, ele não consegue ficar recebendo esse tipo de medicação por muito tempo. Por quê? Ele começa a ter diversos sintomas, que aí é o que mais a gente ouve. Então, começa a dar diarreia, começa a dar vômito, e o próprio veterinário ali, envolvido naquele caso, ele fala, não, a partir daqui é acupuntura, é físio, e nós, terapeutas, por nossa parte, né, a gente faz o uso, por exemplo, dessa técnica de eletro, porque eu vou ter um aumento ali do meu trabalho, um aumento do resultado do meu trabalho com acupuntura, se eu eletroestimulei esse caso, né, esse animalzinho, eu consigo ter um melhor resultado e eu consigo, como consequência, deixar esse animal de um jeito melhor, sem dor, o animal com uma qualidade de vida muito maior, a ponto que ele não precise ficar tomando anti-inflamatórios de forma corriqueira, né? Então, o pessoal pergunta muito isso. Ah, então quer dizer que se eu fizer acupuntura e eletroacupuntura, eu não preciso mais dar medicamento? Gente, não é isso. A clínica é soberana. Mas eu entendo que cada vez que a gente está prevendo que a gente vai amenizar as doses de medicação que teu animal tá, ou teu paciente estão recebendo, já é válido. Porque a gente já está falando de uma diminuição de dose. Isso já é fantástico para qualquer organismo. Se você tomava 2 anti-inflamatórios e agora toma 1, fantástico. Se você tomava 1 e agora toma meio, muito bom também, né? Então, a gente também tem que levar isso em conta. Então, essas doenças articulares, degenerativas, são doenças que normalmente o animalzinho ele faz um uso prolongado de anti-inflamatório, que isso não consegue se arrastar muito. E aí, uma das opções é realmente a acupuntura, associada à eletroacupuntura, fisioterapia, hidroesteira e tantas outras opções que a gente vem citando aqui, tá? Outros casos que eu posso utilizar. Dores em geral, igual comentei com vocês, então vai liberar as endorfinas, vai trazer um processo analgésico muito legal para todo esse organismo. Indução de parto é ótimo, né? Então, os partos distóxicos, partos difíceis, partos não comuns, a gente consegue fazer a indução do parto com o eletro também. Transtornos de ansiedade, porque a gente vai liberar substâncias que tragam um efeito tranquilizador para esse organismo, então a gente tem um efeito muito legal para transtorno de ansiedade. Cervicalgia, que aí são as dores, e aí eu tô falando de cervicalgia, que é no pescoço, mas pode ser a lombalgia, pode ser, enfim, qualquer dor, tá? Nós vamos ter um resultado muito bom. E até mesmo as doenças endócrinas, que são as menos faladas, mas a gente consegue um resultado muito bom. E aí até vou citar um caso aqui pra vocês, que é o seguinte, a gente tá com uma pacientezinha que ela tá com aplasia medular. O que é isso? A medula dela, onde a gente tem a produção das células sanguíneas ali, ela não está funcionando adequadamente. Por quê? Ela pegou uma doença que se chama erliquiose, uma doença que é passada por
por pulgas e carrapatos, né? É uma doença do carrapato especificamente. Então, assim, que eu vou falar especificamente até a página 2. Por quê? Esse assunto, ele tá bem alto em relação aos estudos, porque já se percebeu que o mosquito Culex, ele pode ser um transmissor da erliquiose canina. E aí um dia a gente pode falar só sobre isso também. Então, o Culex, ele é o pernilongo, então imagina, ele pode sim passar. E a erliquiose, ela é transmitido por ectoparasitas aí, igual eu falei pra vocês, pulga e carrapato, mas essa é uma doença transmitida pelo carrapato, tá? Mais conhecida como doença do carrapato. Bom, essa doença, ela teve uma evolução no organismo dessa paciente nossa, a ponto que a medula, ela parou de funcionar. E agora a gente tá fazendo um trabalho para essa medula voltar a se regenerar e conseguir fazer uma função mais próxima do normal possível, tá? Ela causa, sim, anemia severa, igual a Marina tá falando, e por isso dá aplasia de medula. Então, é um caso bastante sério, um caso bastante grave. Por que eu tô contando isso pra vocês? Tô contando pra vocês porque a gente fez, na primeira sessão dela, já usamos pontos para estimulação medular, para estímulo medular com eletroacupuntura. E o que a gente percebeu? Na segunda semana, uma melhora muito significativa do caso dela. Então, deu resultado? Deu, ficamos extremamente felizes. E aí vem, às vezes, a desinformação das pessoas. Porque essa semana, encontrei uma vizinha minha aqui no elevador e eu já atendi os cachorrinhos dela. E ela falou, agora eu tô com um caso ali, meu cachorrinho tá com aplasia de medula, ele teve erlíquia, o mesmo caso que a gente vem atendendo, muitíssimo parecido. E ela falou, eu tô aqui com umas medicações para manipular, ele não quer tomar, ele já fez 2 transfusões, o caso dele tá se complicando cada vez mais, tô super chateada. E eu falei, olha, eu penso acupuntura com eletroestimulação, sem dúvida nenhuma, e a gente vai ter um resultado muito legal. E ela falou, não, ela nem ouviu o que eu falei, ela falou assim, não é coluna, não dá pra ser acupuntura, é aplasia de medula. Eu falei, então, aplasia de medula. A acupuntura com a eletroestimulação, ela pode ser utilizada em qualquer caso, entendendo o caso e o que a gente vai precisar trabalhar em cada caso, tá? Então, essa é uma das partes mais importantes. Então, às vezes o nosso cérebro, né, para quem ouve menos, é claro, nós vivemos isso aqui dentro, mas para quem não tá tão acostumado com a terminologia e com a forma que a gente fala assim, não, acupuntura é coluna, eletroacupuntura é coluna, e não é isso, tá, gente? Isso é um erro bastante comum nas pessoas, pensar que esse tipo de técnica eu só utilizo para dor e dor osteoarticular, isso não é verdade. A gente pode sim utilizar em qualquer doença. Citei esse caso de aplasia para vocês, que a gente está tendo bons resultados. E outra coisa, a gente, por exemplo, pode usar em doenças endócrinas. Então, utilizando pontos e protocolos corretos, eu posso estar falando de uma melhora muito significativa de casos de diabetes, síndrome de Cushing, que são umas doenças mais complicadinhas que vocês já devem ter ouvido falar por aí. Enfim, a gente pode pensar nisso, tá? O hiperadreno pode sim ter um resultado bom, que é o hiperadrenocorticismo, que aí é uma longa história também, mas as doenças endócrinas, metabólicas, podem sim ter resultados positivos com a acupuntura mais eletroestimulação. O que mais que tem aqui? Eu acho que é só. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas é um assunto complexo, muita física envolvida, a gente fala lá dos prótons e elétrons, igual eu falei no começo para vocês, mas podemos e devemos pensar em outras técnicas, pensar fora da caixa, sair da caixinha, né? E pensar que existem muitas técnicas que podem ser usadas para abordar diferentes doenças, sim. Essas doenças são super importantes hoje nos quadros que os animais apresentam. A gente aumentou muito a casuística dessas doenças, até porque antigamente não tinha. Eu sou da opinião que antigamente não se procurava tanto, né? E a gente está aumentando o nível de cuidados com os animais, a gente está aumentando
esse olhar do tutor um pouco mais cuidadoso, zeloso pelo animalzinho e, consequentemente, a gente vai chegar a diagnósticos um pouco mais complicados. Faz parte da natural aí, evolução da medicina veterinária. Então, levem a acupuntura em consideração, com eletroestimulação muito legal também. É um assunto bem difícil. Quem tiver alguma dúvida que eu puder explicar, que a gente possa conversar melhor, me chama. Vocês sabem, na bio tem o meu telefone. Quem puder e achar que alguém tem interesse nessa live, manda para os amigos. Só clicar no aviãozinho e mandar para pessoas interessadas. Podem entrar em contato comigo. Fico à disposição para o que eu puder falar com vocês, tá bom? Gente, eu vou agradecer a presença mais uma vez de vocês. Ainda não escolhi o tema para conversar um pouquinho com vocês a semana que vem. Semana que vem eu conto qual vai ser. E a gente bate mais um papo aqui. Obrigada, então. Bom dia para vocês.